Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, chega mais pertinho que eu tenho algo muito importante para falar para você. Primeiramente, eu estou muito feliz de você estar aqui e eu estou gravando uma série de vídeos de autoconhecimento. Ixi, voltou a luz agora em casa. Tava sem luz aqui. Bom, eu tô gravando uma série de vídeos de autoconhecimento e se você for lá na minha playlist, aqui no meu canal do YouTube, você vai ver lá 3 vídeos falando sobre autoconhecimento. Esse vídeo aqui é uma continuação dos 2 primeiros vídeos onde eu falei sobre crenças limitantes. Por que que nós temos esse sistema de crenças e eu expliquei de uma forma mais científica, trazendo aí os nossos avós primitivos e assiste esses vídeos anteriores que você vai entender. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já passaram por situações onde os seus resultados não estavam de acordo com aquilo que você queria? Ou você tomou atitudes que depois você parou e pensou, puxa, por que eu tomei essa atitude? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa besteira? Pois é, todos os seus resultados e todas as suas ações, elas são explicadas por conta da sua mente. Eu costumo dizer que quando a gente entende como a nossa mente funciona, nós entendemos como nós funcionamos. E também entendemos como as outras pessoas funcionam. E eu vou explicar um pouquinho aqui, um pouquinho só sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é muito amplo, tá? Para cada pessoa. Olha só. Nós temos de existência 350 mil anos, como está aqui. E eu falei isso no vídeo anterior. 350 mil anos. Eu não consegui colocar os tags aqui, tá? Então eu coloquei na descrição dos vídeos, para você acompanhar a série de autoconhecimento. E o que acontece? A maior parte da nossa existência nós vivemos de formas primitivas. Somente nos últimos 5 mil anos, como está escrito aqui, que nós temos um pouco mais de consciência. E essa consciência ela vai melhorando. A ciência, olha que engraçado, a ciência ela não conseguiu provar ainda aonde que fica a consciência dentro da nossa mente. Ela sabe que a consciência existe, ela sabe que por meio da meditação a gente pode expandir a nossa consciência, a gente pode mudar o estado de consciência, mas ela não consegue identificar aonde fica a consciência dentro da mente. Eles sabem onde fica a parte cognitiva, onde fica a parte motora, onde fica a parte emocional, até a parte do altruísmo. A ciência ela sabe onde fica na mente. Agora, a parte da consciência ela não consegue identificar. Eu acredito que é porque é algo divino. E aí cada um tem que ter a sua chave interpretativa. Eu falo muito sobre isso, tá certo? Beleza. Você sabia que até a paixão ela é um instinto primitivo? Ela é um instinto de sobrevivência? Pois é, a maior parte da nossa história nós vivemos sobrevivendo. Os nossos instintos faziam de tudo para sobrevivermos. Só que nós estamos na época onde nós precisamos sobreviver. Estamos na humanidade mais rica e abundante da história. A nossa geração ela tem que ser uma geração onde nós prosperamos. Nós temos que ter uma mente de prosperidade. Nós vivemos 350 mil anos sobrevivendo e não prosperando. Por isso que muitas pessoas tem muita questão de escassez na mente, por conta desses instintos primitivos. Olha só, a paixão ela é um instinto de sobrevivência. Por que ela é instinto de sobrevivência? Porque a paixão ela faz com que, quando você está apaixonado, você queira ficar o tempo todo com aquela pessoa. E isso faz com que a pessoa tenha filhos, né? Que a mulher fique grávida e depois a paixão acaba. Por que a paixão acaba? Justamente por isso, porque depois da paixão vem o corpo, ele libera hormônios de confiança e de apego, porque você acaba se apegando àquela pessoa. Isso, muitas pessoas da área da ciência diz que é o amor, é a questão do amor. Depois da paixão vem o amor, que é esse sentimento de apego, esse sentimento de confiança, de confiar mais na pessoa. Você libera hormônios que auxiliam nesse tipo de comportamento. Por isso que a paixão ela acaba, né? Mas talvez essa paixão ela foi um instinto de sobrevivência que nós herdamos dos nossos avós primitivos para a sobrevivência da espécie. Porque imagine se nós não se apaixonássemos nunca, não tivéssemos um desejo sexual, talvez a espécie humana não teria sobrevivido. Então nós temos que ter sentimento de prosperidade e abundância. Então nós temos que quebrar essa corrente dos instintos primitivos. Como vai fazer isso? Com autoconhecimento. Não dá para fazer isso de outra forma, tá certo?
Agora eu vou falar quais foram os fatores que fizeram com que nós dominássemos a Terra. Se você for no vídeo anterior, você vai perceber que eu falei que nós não somos mais fortes, nem mais rápidos, nem mais ágeis e nem temos chifres para nos proteger. Algumas pessoas ainda acham que tem, eu fiz essa piadinha no vídeo anterior. Só que, por que mesmo assim, mesmo naquela época, todos os animais queriam matar o ser humano, mesmo assim, nós dominamos a Terra? Por conta de dois fatores muito importantes. São vários fatores, mas dois foram determinantes, que é a comunicação. Antes da comunicação é a união, tá certo? Eu vou citar dois fatores, mas tem vários. O principal é a união das pessoas. E como que a gente, não é somente a união, como que a gente unia as pessoas? Por meio da comunicação. E também nós temos um alto poder de cooperação. Então, a união das pessoas. A união, ela também acontece com os outros animais. Por isso que a união, ela é importante sim, mas o mais importante é a comunicação e o poder de cooperação. Esses foram os fatores determinantes para a nossa evolução e para a nossa dominância total da Terra. Além de adaptações que eu falei no vídeo anterior, que nós somos muito adaptáveis. Bom, o que acontece? Olha só, se você colocar, por exemplo, um chimpanzé, por que eu falo do chimpanzé? Porque o chimpanzé ele tem o DNA basicamente igual ao nosso. Pois é, o chimpanzé ele tem o DNA muito parecido com o nosso. Se colocarmos um chimpanzé e um humano para sobreviver numa ilha deserta, com certeza o chimpanzé vai sobreviver mais do que você, principalmente se vocês tiverem que lutar por alimento. O chimpanzé provavelmente vai te matar e ele vai sobreviver, tá certo? Beleza. Agora, se colocarmos aí 10 chimpanzés e 10 humanos, os chimpanzés ainda eles conseguem dominar em cima do ser humano. Então, provavelmente os chimpanzés vão sobreviver e os humanos não. Agora, coloca 1000 humanos e 1000 chimpanzés. Com certeza, os humanos vão sobreviver. Por quê? Porque nós temos um poder muito forte de comunicação e um poder muito forte de cooperação. Agora, pensa você, coloca numa praça de alimentação 1000 chimpanzés. Vai se tornar um caos total. Coloca dentro de um estádio de futebol 100.000 chimpanzés. Vai se tornar um caos total. Agora, o ser humano, isso não acontece, a não ser em algumas situações. Por exemplo, um estádio de futebol, cabe lá 70.000 pessoas, 100.000 pessoas, entram todo mundo e saem todo mundo, numa boa, não morre ninguém. Isso também num show de rock, num show, qualquer show. É lógico que existem casos diferentes, né? Por exemplo, a polícia chegou, começou a bater em todo mundo, saiu aquela correria, pessoas vão morrer pisoteadas. Mas isso normalmente não acontece toda vez. São casos específicos. Mas no contexto geral, jogo de futebol, show de rock, essas coisas não acontecem. Entram 100.000 humanos e saem numa boa. Agora coloca 100.000 chimpanzés dentro do estádio de futebol, vira um caos total. Metade não, 10% vai morrer. Eu estava assistindo uma série sobre leões marinhos. E eles colocaram uma câmera e os leões marinhos chegaram. Tipo assim, eram 100.000 leões marinhos. E do nada eles chegaram. Pelos instintos que eles têm, chegaram numa ilha. Era tipo assim, 100.000 leões marinhos. Eles chegaram organizadamente. Chegaram, se posicionaram de forma totalmente organizada. Até às vezes a gente pensa que o animal é muito mais consciente do que o humano. Porque os humanos chegam de qualquer jeito, chegam bagunçando, sabe? Aquele negócio de Black Friday, que o negócio vai derrubando as coisas, derrubando as pessoas. Isso é diferente, tá? E eles chegaram super organizados, sentaram e aí eles ficaram lá horas, dias, depois eles migraram de novo para outros lugares. Só que nessa migração, 10% ficaram mortos. 10% ficaram mortos. Tinha leões marinhos que subiam no morro, como não cabia mais na ilha, eles subiam no morro. E na hora de descer, eles se jogavam e morriam. Olha que doideira, né? É por isso que nós, seres humanos, somos por sermos mais conscientes, que nós sobrevivemos e dominamos a Terra. Então são vários fatores, mas esses aqui são os principais. Comunicação e o poder de cooperação. Nós temos um poder de cooperação muito forte. E esse poder de cooperação, as pessoas ainda estão esquecendo. As pessoas precisam entender que a união faz a força. A união junto com a comunicação e com a cooperação. Isso faz a força do ser humano.
Os países mais prósperos do mundo, eles são países onde as pessoas confiam uma nas outras. Onde as pessoas confiam mais uma nas outras. Se você colocar aí os países mais prósperos, os países mais ricos, o índice de confiança entre as pessoas é muito grande. Sabe onde está o índice de confiança entre os brasileiros? Está lá próximo da Colômbia e do Azerbaijão. Gente, nosso nível de confiança entre as pessoas está muito baixa. E se isso continuar, o nosso país não vai prosperar do jeito que ele merece. O Brasil é um país muito rico, só que ele precisa da união das pessoas e da cooperação das pessoas e dessa comunicação. Bom, o que eu quis dizer com tudo isso? Quis dizer que nós ainda carregamos instintos primitivos e o seu resultado, o resultado das suas ações, os resultados de saúde e de finanças e de tudo, tem muito a ver com esses instintos primitivos. No próximo vídeo eu vou falar sobre por que você não consegue largar esses alimentos mais gostosos, tipo gordurosos ou açúcar ou esse tipo de alimentos. Isso tem tudo a ver com os nossos instintos primitivos. Gente, tudo tem a ver, até a paixão, como eu falei aqui. Quando você entende como a sua mente funciona, você consegue entender o seu comportamento e assim você consegue talvez mudar algumas coisas dos seus resultados, tá bom?